Olá pessoal, eu me chamo Rúbia e vou estar gravando aqui mais um devocional, agora trazendo um diferente do que foi visto ontem. Ontem foi visto o dia a dia com Billy Graham e hoje a gente vai ver o Até Me Tornar Como Ele. É um devocional de 35 dias, diferente da proposta do anterior, que ele é pensado para o ano todo. Ele tem 90 páginas e aí tem essa mesma ideia, né? Vai trazer um versículo, uma compreensão sobre isso. Aqui tem o desafio do dia e minhas anotações. Então vamos ler o que ele está propondo neste primeiro dia. Só antes da gente ler, é interessante esse devocional porque ele não tem um dia certo para começar e nem um dia certo para terminar. Então, para você que não tem aquele hábito de leitura ou tem uma dificuldade de manter a constância, esses devocionais são excelentes, porque aí você vai lendo, você vai, que nem nesse que tem o desafio do dia, faz o desafio do dia, e é bem interessante essas propostas, né? Porque aí você pode começar e concluir no teu tempo. Então, vamos lá. Dia 1. O som das páginas. E o versículo que ele vai trazer está lá em Romanos 10, versículo 17. E vai dizer assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E a sua discussão. Há um tipo de silêncio que o céu respeita, o silêncio de quem abre a Bíblia devagar. O ar parece mudar de densidade quando as páginas tocam os dedos. Não é um livro que se abre, é uma porta que se desloca no tempo, conectando você com a voz que nunca parou de falar desde que disse haja luz. A cada leitura, Deus repete o gesto da criação. Ele fala e o caos interno começa a se organizar. A mesma voz que separou as águas das águas agora separa em você o que é dele do que é do mundo. Não se trata de ler por obrigação, mas por fome. Quem lê com pressa come cru. Quem lê com calma saboreia o maná que desce da eternidade. E o maná nunca é o mesmo, muda conforme a necessidade da alma. Talvez seja por isso que o inferno ama o barulho. Ele sabe que o ruído impede a fé de florescer. Mas quando o coração aquieta, até o som de uma página virando se torna um ato de adoração. Porque a fé não vem do esforço humano, ela vem pelo ouvir, e ouvir exige silêncio. Aqui está a verdade, aqui está a verdade incômoda que muita gente não quer aceitar. Você não pode conhecer a Deus de verdade sem abrir a Bíblia. Não através de podcast, não através de stories inspiradores, não através de sermões dominicais. Essas coisas são boas, mas são secundárias. A fonte é a palavra. E se você ainda não desenvolveu o hábito de abri-la todos os dias, você está tentando conhecer alguém sem nunca conversar com essa pessoa. Sabe o que acontece quando você para de barganhar com Deus e realmente escuta? Você descobre que ele nunca parou de falar. O problema nunca foi a ausência dele, foi sempre o barulho em você. Frase âncora. Deus fala, mas só ouve quem aquieta. Desafio do dia. Reserve 15 minutos de silêncio total para ler um texto bíblico sem música, sem pressa, sem distrações. Minhas anotações. O que Deus disse hoje que você precisa ouvir de novo amanhã? Então, esse devocional, que tem por título Até Me Tornar Como Ele, é muito interessante,
porque ele traz justamente essa necessidade que precisamos ter enquanto cristão, que é ler a Bíblia e todos os dias receber esse alimento, esse maná, como está disposto pelo autor Edu Martins, né? O autor é Edu Martins. E é interessante ele trazer essa necessidade que tudo, até esse vídeo que você está assistindo, ele é secundário. É importante que você leia a palavra de Deus e que você tenha um entendimento da palavra de Deus. Então, eu achei muito interessante o que esse autor vai trazer. E além de ser pequeno, né, por um mês, 35 dias, ele tem esses desafios. Então, você realmente pegar, agora que leu o devocional, e fazer esse desafio, que é você pegar 15 minutos do seu dia, ler uma passagem, meditar, ver o que você entendeu, o que você não entendeu, procurar entender e anotar o que Deus te falou naquele dia, porque o Senhor está constantemente falando conosco. Basta, como o próprio livro menciona, silenciarmos todas as outras vozes, as vozes do mundo, as vozes da tecnologia, as vozes do entretenimento. Então, todas essas vozes que atrapalham o que Deus quer falar conosco. Então, nunca se esqueça de que vocês são filhos amados e que Deus quer falar com vocês. Beijo, até amanhã.